boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos ao vivo pela Hebraica, 9 horas e 1 minuto. A gente chega à Hebraica Nossa Casa, projeto da Hebraica, para trazer a você conteúdo de qualidade, entrevistadas e entrevistados, aqueles que fazem a diferença em suas carreiras, os grandes especialistas, os CEOs, mais do que isso, pessoas que são reconhecidas não pelo que têm ou pelo que fazem, mas por serem quem são. A ideia de Hebraica Nossa Casa é oferecer um conteúdo qualitativo na sua casa. Nesse momento, a gente vive uma pandemia, mas também um pandemônio de live, um pandemônio de conteúdo, a gente não sabe muito para onde olhar. O trabalho de curadoria da Hebraica é poder trazer essas personalidades para que possam agregar nesse momento. E hoje, eu tenho o prazer, eu tenho a honra e a alegria, porque eu já o conheço de fora, de trazer o diretor-geral para a América Latina do LinkedIn, a principal plataforma B2B do mundo. A gente tem uma plataforma social, ele vai explicar melhor do que eu, claro, 41 milhões de brasileiros, quase 680 milhões de profissionais logados, e ele tem muito mais a dizer. Seja bem-vindo, boa noite, Milton Beck. Oi, Mark, boa noite. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Prazer estar aqui. Fiquei muito contente quando a Hebraica me convidou para participar desse live. Minha única condição foi que o meu entrevistador fosse o Mark, né? Então, gosto muito do Mark. Espero que quem esteja assistindo aproveite. Vai durar em torno de 45 minutos. Façam perguntas. Tem muita coisa para cobrir. Não sei se vai conseguir cobrir tudo, mas vamos tentar pelo menos cobrir os pontos de maior interesse, né? Exatamente. Milton, então já vamos começar direto. Para quem ainda não conhece ou não mexe tanto com o LinkedIn, o que a gente pode dizer dessa plataforma explicada por quem comanda essa plataforma em nível nacional e em nível latino-americano? Eu vou explicar um pouco, Mark. Quando a gente começou no Brasil, a plataforma foi fundada em 2003 para conectar profissionais. Começou na Califórnia, começou a crescer de forma exponencial e os profissionais começaram a se conectar e isso aqui virou uma febre, né? Então, essa plataforma veio para o Brasil em 2012, quando eu me juntei ao LinkedIn aqui. Era pequena na época, tinha em torno de 5 milhões de usuários no Brasil, pequena para os parâmetros atuais, né? E desde então a gente começou a crescer bastante, isso em função do valor que a gente traz para usuários e para empresas, né? Então você falou uma plataforma muito forte no business to business, mas a gente tem um valor, como eu diria, uma plataforma muito forte em business to business que se baseia num valor muito grande que a gente dá para os usuários, pessoas físicas, tá? Então a nossa proposta de valor, são duas. Para os usuários, o que eles têm quando eles usam o LinkedIn? Eles criam o perfil deles. A pessoa cria seu perfil, ela mostra quem ela é profissionalmente, descreve a sua carreira acadêmica, a sua carreira profissional, coloca uma foto, descreve o que ela conseguiu fazer de importante na sua carreira até então. Ela se conecta com outras pessoas, ela se mostra, ela lê conteúdo, ela sabe mais sobre empresas. Então, é uma forma dela avançar na carreira. Então, a nossa proposta de valor para os usuários é fazer com que eles possam, utilizando o LinkedIn, crescer em suas carreiras, seja como um funcionário de uma empresa, seja empreendendo, seja da forma que for, mas o que a gente espera é que ele seja um profissional melhor após usar a plataforma. Como a gente tem muitos usuários usando, então a gente tem no Brasil 45 milhões de usuários praticamente, como a gente tem esse número muito grande de pessoas usando, as empresas, elas veem valor em usar o LinkedIn para, primeiro, buscar profissionais. Então, a maioria das empresas no Brasil usa o LinkedIn como uma plataforma de recrutamento. Por isso que é importante quem está assistindo aqui manter um bom perfil na rede, né? Bem atualizado, bem completo. As empresas usam para fazer marketing. Então, eu consigo fazer publicidade bem segmentada para todas essas pessoas que estão usando o LinkedIn. E consegue usar de outras formas. As empresas conseguem usar o LinkedIn para poder vender melhor, para poder chegar no cliente certo, assim por diante. Então, esse basicamente o que a gente faz na plataforma. A gente permite que usuários cresçam suas carreiras e permite que as empresas utilizem para melhorar seus negócios. Eu sempre falo, Milton, que a tua responsabilidade é gigantesca, porque a gente tem CEOs de empresas com 5 mil funcionários, 10 mil funcionários, 3 mil funcionários, mas ninguém comanda uma nave que conecta ou que agrega 45 milhões de brasileiros. A pergunta é, como é que a gente se torna um CEO do LinkedIn? Como é que você foi parar aí?
Então, se você sabe a história, eu vou contar para quem está ouvindo aqui, né? Eu tô É, é, eu sou engenheiro mecânico de formação, trabalhei na indústria automobilística, e eu fui, de verdade, eu me tornei engenheiro mecânico porque meu pai tinha uma fábrica de guarda-chuvas, né? Como vários judeus também tinham fábricas de guarda-chuvas ou estavam no negócio de guarda-chuvas, na época em que São Paulo chovia toda tarde, né? Então, começou aí meu interesse pela indústria mecânica, fui fazer engenharia mecânica, trabalhei na indústria automobilística, depois trabalhei com computação gráfica e decidi, quando o Corlo liberou a importação, trabalhar com carrinhos de bebê. Porque eu descobri que carrinhos de bebê eram caros no Brasil e baratos na China. Isso foi na década de 90, início da década de 90. Em algum momento, esses carrinhos que vinham da China demoraram muito para chegar, se perderam no mar. Eu fui dar consultoria em computação gráfica, que era o que eu entendia, e a Microsoft me encontrou, me contratou, fiquei 13 anos na Microsoft, em diversas áreas. A minha última área foi com a parte de videogames, então, quando eu lancei a Xbox aqui no Brasil, e saindo, um outro colega meu, que era diretor de uma outra área, iniciou o LinkedIn, foi funcionário número 1, eu fui funcionário 2, e a partir daí a empresa foi crescendo. Hoje somos mais de 300 funcionários aqui na América Latina. A responsabilidade inclui não só o Brasil, mas toda a América, excluindo o Canadá e Estados Unidos. Então, hoje a gente cuida de 95 milhões de usuários, Marcos. Uau! 40 e poucos no Brasil e 93, 94 milhões na América Latina. E os usuários se comportam? Claro que não, mas eu queria saber quais são as diferenças que você vê entre os usuários. O brasileiro é muito diferente mesmo de todo o resto dos latino-americanos? Não, acho que os brasileiros eles têm uma adoração por redes sociais, não só pelo LinkedIn, por outras redes, né? É um povo, gente muito comunicativa, que tem gosta de participar, gosta de comentar. Quando a gente lança vídeos, são os primeiros que postam vídeos. A gente lançou uma ferramenta nova chamada Stories, que duram 24 horas, e o Brasil foi o primeiro país do mundo onde o LinkedIn lançou, e a gente tinha algumas métricas de sucesso que a gente esperava para o lançamento de Stories, e as métricas foram batidas 3, 4 vezes, tá? Então, assim, foi um mega sucesso, que mostra que os brasileiros realmente gostam da plataforma, e usam bem, sabe, Mark? Então, usam para arranjar emprego, usam para se comunicar, usam para saber sobre empresas, usam para aprender conteúdo, então está indo muito bem aqui. O que você faz no LinkedIn? Porque eu sei que tem um time editorial muito forte, mas também tem um time empresarial muito forte que conecta essas empresas às pessoas que ou estão precisando trabalhar ou que merecem, muitas vezes, pelas suas competências, ir parar em empresas dos outros, ou seja, muito focado em carreira e desenvolvimento com os cursos, LinkedIn Learning. Queria que você contasse um pouco da tua atuação no LinkedIn. Então, eu sou responsável pela governança do escritório inteiro, né? Então, assim, a gente tem várias linhas de negócio, então, para quem estiver ouvindo, que for um empresário ou estiver trabalhando numa empresa, acho que é importante saber para que serve o LinkedIn, né? Então, o LinkedIn, ele é comprado muito por empresas para atuar em 3 áreas específicas. As áreas de recursos humanos usam o LinkedIn para recrutar profissionais, então é uma área de negócios que a gente atua muito fortemente. As áreas de marketing, elas contratam o LinkedIn para poder fazer publicidade. Então, como a gente sabe muito bem quem são nossos usuários, a propaganda é muito segmentada. Então, se você que está assistindo é um usuário que é uma pessoa que trabalha numa empresa e tem interesse em aumentar sua penetração em termos de publicidade e marketing, o LinkedIn é muito bom, principalmente quando a gente fala em produtos caros ou em produtos que são business to business, tá? Empresas vendendo para empresas, tá? Então, você não vai ver muita propaganda, por exemplo, de sabão em pó no LinkedIn. É um produto barato, o consumidor não se aplica tão bem. Agora, se você tem uma empresa que vende software, você vende software para empresas, você vende cursos, você vende... Tudo que são vendas para empresas funciona muito bem. Nós temos uma plataforma de educação também, então, onde as pessoas podem aprender. Então, todas essas linhas de negócio, Mark, elas exigem profissionais para tanto gerar conteúdo mas também para vender, para poder explicar, fazer com que as empresas que comprem usem o máximo da solução, né? Então, tem bastante gente lá para fazer isso. Sim, e faz muito bem. Não é à toa que o LinkedIn é o segundo principal país depois da Inglaterra. Não tinha uma história assim? Não, a gente está atrás
dos Estados Unidos, que foi o primeiro, e é onde está a nossa matriz, o Reino Unido, Sim, a Índia e depois nós. é muita Então, coisa. O mas LinkedIn. tudo bem, tá bem, a penetração bastante grande aqui. Pois é, vou te perguntar de home office, que eu acho que é o que está todo mundo fazendo nesse momento. Estou um pouco impressionado que atrás de você tem orquídeas e não uma biblioteca, como todo mundo, né? Então, parabéns pela tua sensibilidade. Mas eu vou perguntar, eu só queria registrar aqui, tem um monte de gente entrando, o Sandro Assayag, a Mônica, a Patrícia Alperovitch, a Larissa, a Carla, e as pessoas estão perguntando muito mesmo sobre essa questão principal, ou seja, home office nesse momento. Como é que o LinkedIn tem contribuído para que as pessoas consigam se conectar com outras pessoas? Vocês têm oferecido conteúdos? O time editorial trabalha para promover esses conteúdos que são agregadores? Então, deixa eu falar um pouco sobre, não sei quantas pessoas que estão assistindo trabalham em home office, né, Mark? Mas eu, por exemplo, trabalho em home office, estou em home office desde... Estou praticamente quase 6 semanas em home office, né? Então, o LinkedIn foi uma das primeiras empresas a mandar todo mundo para casa. Quando começaram os cenários de Covid, a gente já fechou e foi para casa, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, eu acho que é uma coisa que... Algumas práticas que são boas de compartilhar. A mais óbvia é você ter uma rotina de trabalho como se estivesse no escritório, né? Então, evitar trabalhar de pijama, trabalhar sempre no mesmo horário, se comportar como se estivesse no trabalho, fazer pausas, parar para almoçar, não ter uma rotina que comece em qualquer hora e termine em qualquer hora, evitar trabalhar de pijama, são coisas meio óbvias, né? E tem um conjunto de ferramental que eu acho que é aí que é o diferencial que é importante, que é se comunicar com os times, ter as ferramentas de videoconferência, ter repositórios onde você possa colocar as informações para todo mundo acessar. Então, não é fácil você ter uma estrutura para que o home office seja efetivamente produtivo, né? Então, tem um lado que é a parte da pessoa em si, porque ela trabalha com menos supervisão, então, obviamente, ela tem que ser mais orientada a tarefas e a execução chegar em objetivos específicos, tá? Então, o gerente que cuida dessa pessoa, ele não está olhando o dia inteiro para ver se a pessoa está trabalhando ou não. Então, ele vai ter que confiar que a pessoa está executando o que se espera dela. Agora, a empresa também tem que gerar uma infraestrutura adequada para esses funcionários de home office, né? Então, no LinkedIn, a gente tem salas virtuais de conferência, onde as pessoas podem se encontrar para conversar. A gente tem muita reunião online, as ferramentas de videoconferência são muito boas, tá? A gente tem lugares, repositórios, onde a gente guarda os documentos para não ter que ficar explicando a mesma coisa para cada um separado. Então, um conjunto de ferramentas e práticas que ajudam no home office, né? Eu tenho Agora, você quer saber para os usuários também, em forma geral, o que a gente está fazendo? Queria saber, e depois eu quero partir para as perguntas aqui, porque eu tenho duas perguntas ainda de home office. Me conta, o que os usuários têm feito? O que a gente tem visto, Mark, assim, a gente tem, dentro dos nossos usuários, nós temos diversas, vamos dizer, a gente pode enquadrar eles em diversas categorias, né? Tem o pessoal que nunca trabalhou em home office e que tem a oportunidade de trabalhar em home office agora. Então, nós estamos tentando ajudar essas pessoas a saberem como serem mais produtivas em termos de home office, né? Então, como que é trabalhar? A gente tem 275 cursos gratuitos que a gente liberou na plataforma, que tem desde como gerenciar o tempo, como evitar procrastinação, né? Empurrar para frente as coisas que eu não gosto de fazer, como que é trabalhar de casa, como que é para um gerente, um supervisor liderar à distância, que não é igual liderar estando perto da pessoa. A gente tem cursos de resiliência, a gente tem cursos de gerenciamento de estresse. Então, esses cursos são importantes para a pessoa que está trabalhando ou que não está trabalhando, porque são importantes num momento de pandemia como a gente está vivendo hoje, né? Mas a gente também tem cursos para as pessoas que vão ter que, em algum momento, que estão nesse momento não estão empregadas, mas que na retomada vão ter que buscar um emprego. A gente espera que essas pessoas também possam utilizar o tempo que elas têm agora para se aprofundar em assuntos, né, e estudar mais. Então, é uma boa oportunidade para desenvolver competências. Então, a gente tem milhares de cursos no LinkedIn que podem ser utilizados pelas pessoas para se manter mais capacitados, né? Então, é difícil, às vezes, eu tenho um cuidado de falar isso, porque uma coisa, se você está empregado, se você tem algum tempo livre fazer um curso, a sua dinâmica é uma.
se você está numa situação em que você está muito preocupado com como você vai ganhar o dinheiro para sobreviver na semana seguinte, e alguém te fala para fazer um curso, parece uma conversa meio sem sentido, né? Mas, de verdade, é o que tem para hoje, né? Numa situação difícil, às vezes, tem que buscar uma resiliência, tem que buscar força onde não tem, mas é o que dá para fazer. Se não tem como trabalhar nesse instante, a melhor coisa a ser feita é tentar se preparar o máximo possível para, na volta, você poder competir no mercado de trabalho mais fortemente, né? A Simone aqui, a Simone Blue, que tem, que é uma adicta do bom sentido ao LinkedIn, a gente fez amizade lá, falou que já fez 5. A Carla está perguntando de home office, eu vou entrar na pergunta dela. A Silvia Berger está falando que já fez vários cursos e que são excelentes, e tem me perguntado aqui onde que eu acho esses cursos. Eles aparecem na timeline ou existe um aplicativo, por exemplo? São todos em português, Milton? Então, a gente tem 275 cursos, não são todos em português, tem muitos em português, a gente tem duas sequências de cursos em português, tá? Legal. O LinkedIn tem milhares de cursos, tá? Então, para quem tem alguns, então, dentro desses milhares de cursos, nós selecionamos 275 para serem grátis, tá? Agora, as pessoas que querem fazer mais cursos, não são todos que são gratuitos. Então, a assinatura quando uma pessoa entra no LinkedIn, ela tem uma assinatura normal, né? Se ela quiser um extra, ela pode assinar uma assinatura premium, que tem um custo mensal, certo? Não é muito caro, mas tem um custo, né? E esse custo dá acesso... $23, mais ou menos. E essa assinatura dá direito a uma série de funcionalidades, além de liberar os treinamentos, tá? Então, para quem liberar os treinamentos, são milhares de treinamentos, tem de tudo, desde você aprender a usar Excel, aprender linguagens de programação, aprender Adobe, tem muitos cursos muito bons. Uma vez que você faz o curso, você pode incorporar esse seu diploma no seu perfil do LinkedIn, então é muito legal. Agora, sim, quem não acha que é o momento adequado para investir numa assinatura premium, tem muitos cursos gratuitos também, tá? Então, uma sugestão é começar com os gratuitos, ver se gosta, e aí, se precisar mais, aí sim, fazer uma assinatura e comprar mais. Eu vou me utilizar aqui da tua rapidez de raciocínio como engenheiro, porque as perguntas realmente não param. Então, eu quero que você responda a todas, a gente não tem tanto tempo assim. Então, primeiro, dizer que o presidente da Hebraica está aqui dizendo aqui para a gente, por conta dos princípios que você está citando aqui, de agilidade, de aprendizado, de tecnologia do presente para o futuro, a plataforma digital da Hebraica também se baseia nisso. Isso é muito legal. A gente tem um professor, José Luiz Goldfarb, que é um literato nato, diz o seguinte: a quarentena é uma oportunidade para o mundo digital, está tudo virando virtual, trabalho, reza, família, e mais do que isso, ele perguntou anteriormente, o fluxo do LinkedIn aumentou? Então, a nossa plataforma, ela depende de como você olha, tá? Então, a nossa forma de monetizar, ela não melhorou, ela piorou, tá? Então, como todos os negócios, o negócio piora para nós, tá? O nosso negócio melhora à medida que as empresas estão vendendo mais, crescendo mais, contratando mais. Então, nós fomos impactados pela crise como a maioria, sei lá, 90% das empresas e segmentos foram impactados também. Em termos de utilização do LinkedIn como usuário, quer dizer, o nosso dinheiro, a monetização nossa, vem das empresas. Então, praticamente toda a receita do LinkedIn vem de empresas, não vem dos usuários, né? Não vem das assinaturas premium. Então, os usuários que normalmente não pagam nada, passaram a usar mais até a plataforma, tá? E principalmente estão usando a plataforma para se manter informado. Então, a gente tem um time editorial que busca informações o tempo todo sobre o que está acontecendo no mercado de trabalho, especificamente sobre o Covid. Nós temos reportes diários sobre o que está acontecendo, né? E muito treinamento. Então, se você pegar na última semana, teve 1,2 milhões de horas de treinamento feitas no LinkedIn Learning, né, na nossa plataforma de educação, que foi 50% mais do que nos tempos anteriores. Tá? Então, o que a gente tem visto é que as pessoas estão realmente investindo tempo em buscar capacitação. Então, seja essa capacitação uma capacitação que a gente chama de hard skill, um aprendizado de uma linguagem de programação, ou aprender usar um programa, ou uma língua, alguma coisa desse tipo, mas também aprendizados que a gente chama de soft, aprendizados de comportamento, como se comportar em reuniões, como participar de uma entrevista, como enfrentar situações difíceis, como lidar com um chefe complicado. Então, a gente tem muitos treinamentos que são muito bons, porque
Porque também depois, a gente tem visto muitos casos, né? A pessoa consegue um emprego, mas depois não fica no emprego. E o motivo de não ficar no emprego normalmente está mais relacionado com falta de habilidades interpessoais do que com falta de uma habilidade técnica, né? Então, é importante usar esse tempo, como o José Luiz Goldfarb falou, dado que o mundo está um pouco mais virtual nesse instante, né? Para usar essas facilidades que o mundo virtual traz para tentar se desenvolver um pouco mais, né? Muita gente falando dos cursos aqui, muita gente perguntando a respeito de marketing no LinkedIn, eu vou entrar nisso. A Denise está perguntando, plano básico dá acesso aos cursos? Em princípio, não. Simone está dizendo, é fantástico. Sim. Dá? Dá? O não gratuito, o curso, a assinatura premium tem as inscrições lá, então entrando na... Dá? Entrou, você faz curso ou não? Agora sim, né? 270. Se você entrar com um perfil gratuito, normal, como a grande maioria das pessoas tem, você pode fazer 275 cursos gratuitos, tá? Muita coisa. Mas se você quiser fazer qualquer curso do LinkedIn, aí tem uma assinatura, tá? Me perguntaram aqui, eu vou tentar resgatar quem perguntou, mas se se o home office, primeiro, é um caminho sem volta, na tua visão? Eu acho que vai convergir, então, assim, para um meio termo. Então, tinha muitas empresas que não acreditavam em home office. Verdade. E agora, por obrigação, vão ver que é possível, né? Então, por outro lado, tinha muita gente que era aficionado por home office, que agora que está vivendo home office intensamente, quer voltar para o escritório, tá? Então, eu acho que no fim, o que vai acontecer vai ter uma acomodação. Eu acho que vai aumentar muito o home office. Acho que vai diminuir muito o número de viagens para discutir de negócios. Então, as pessoas vão ver que é possível fazer à distância. Mas, no fim, vai convergir para um meio termo, Mark. Acho que não vai nem ser de um lado nem de outro, tá? Vamos ficar no meio do caminho, porque as reuniões presenciais também são importantes. Tá? Verdade. E você, como um especialista em carreira, porque você foi virando, né? Você trabalhou em tech, mas agora, tantos anos de LinkedIn e conversando com empresas do Brasil e do mundo todo, eu te pergunto, como é que a gente afere a produtividade para pessoas que estão em casa? Você deu uma entrevista recente para a CNN Brasil aqui, explicando um pouco disso. Quer dizer, se eu tenho uma equipe, como é que eu sei que ela está trabalhando e como é que eu sei que ela está dando resultado? Tem quando o meu primeiro emprego, o meu chefe, ele olhava para mim, se eu não estivesse escrevendo, ele achava que eu não estava trabalhando, tá? Então, assim, estou falando de muito tempo atrás, tá? Mas hoje em dia, se você pegar ainda uma liderança um pouco mais tradicional, ele quer ver as pessoas debaixo das asas dele, debaixo dos olhos dele, ele acredita que aquelas horas que ele está vendo a pessoa lá são efetivamente produtivas. E a pessoa pode estar no escritório fazendo nada também, tá? Sendo muito pouco produtiva. Então, a pessoa pode ser produtiva ou improdutiva, tanto no escritório quanto em casa. Então, a pessoa pode ficar 10 horas no escritório, sob as vistas do chefe, e está fazendo coisas que são irrelevantes para a produtividade da empresa. Tá? Então, eu acho que o mais importante do que você olhar o seu funcionário o dia inteiro é você determinar o que são os objetivos que ele tem, seja para o dia, seja para a semana, seja para o período que você que o supervisor ou gerente determinar, e medir produtividade em função desses objetivos, né? Então, eu sou um jornalista, eu tenho que escrever quantas matérias naquele período. Eu sou um engenheiro de software, qual programa que eu tenho que desenvolver, e deixa as pessoas, né? Então, acho que você tem que tratar as pessoas como adultas e esperar que elas retornem da mesma forma, né? Então, se você tratar com o que a gente chama de microgerenciamento, micromanagement, ficar tentando olhar o que a pessoa está fazendo a cada 10 minutos, isso vai ser uma coisa que é ruim para quem está gerenciando e péssima para quem está sendo gerenciado, né? Então, o momento é um momento de muita tensão, as pessoas as pessoas falam o novo normal, né? Não é um novo normal, a situação é muito estressante, a situação não é o que espera, as pessoas trabalham em ambientes que não são os mais produtivos possíveis, tem crianças em casa, tem pessoas mais velhas, tem ruído, a cadeira não é adequada, então, assim, tem que entender que é uma situação desconfortável. E dentro dessa situação desconfortável, tem que tentar tirar o máximo. Isso se baseia muito em respeito e confiança. Né? Que bom que você está falando isso, porque, entre aspas, esse novo normal faz com que as pessoas tenham que engolir esses sapos todos e acreditar que é normal. Não é normal, né? Não é normal. Um massacre, né, Milton? Emocional, a gente teve um massacre financeiro. Hoje eu conversei com um grande amigo, ele falou: meu restaurante vai abrir só para tirar os móveis, eu quebrei.
Então, quer dizer, é realmente muito triste. Muitas das perguntas que vêm aqui, uma delas do Sandro Assayag, ele me perguntou aqui pelo WhatsApp, o que eu posto no LinkedIn? Então, assim, eu posso postar coisas só do meu setor, eu posso dar minha visão política para um tema que está acontecendo, eu posso entrevistar alguém, faço vídeo, faço comentários por escrito, posto uma foto. Qual a tua sugestão, Milton Beck? A minha sugestão é você estar ativo no... Postar é uma das etapas, tá? Acho que o importante é você usar o LinkedIn para alavancar a sua carreira. Esse é o objetivo principal. Para alavancar a sua carreira, o que é importante você ter é, primeiro, o teu perfil, começa por você ter um bom perfil lá dentro, tá? Então, colocar bem o que você estudou, onde você trabalhou. Se você tem poucas informações, se você é um jovem recém-formado que está se formando, coloque onde você fez colegial, o que você estudou, o que foi seu trabalho de formatura, quais são seus hobbies, se você fez ação de voluntariado, e se explique, né? As pessoas querem saber quem é você do ponto de vista acadêmico profissional. Então, isso vale para o cara que tem uma carreira de 30 anos e vale para a pessoa que está iniciando o mercado de trabalho agora. Então, a partir daí, se você tem um interesse em um segmento específico ou em indústrias específicas, você pode começar a seguir, você demonstra, você preenche que você está interessado nesses assuntos, você segue empresas e você pode participar de grupos de discussões relacionados a tópicos que te interessam. Uma vez que você se acostuma, você quer postar, você pode comentar nos artigos de outras pessoas, você pode fazer seus posts ou escrever artigos, tá? Então vamos dizer que você está iniciando, você quer escrever um post. O mais interessante é se você tem algo a falar, tá certo? Se você tem alguma coisa que você quer compartilhar relativo ao seu trabalho, a alguma coisa que aconteceu, se você quer que seja um post mais duradouro, é um post. Se você quer que seja uma coisa mais com vida mais curta, você pode fazer um story, tá? Então vai durar 24 horas. Então eu acho que é importante, menos essa preocupação em postar e criar o seu post, mas uma preocupação maior em participar. Essa participação pode ser feita de diversas formas, Mark. Milton, a Simone Blue está puxando minha orelha aqui e falou assim, pergunta para o Milton a respeito de editar artigos pelo celular para quem usa os mobiles. Aí eu complemento. Vocês têm autonomia para criar coisas próprias no Brasil? Ou tudo que aparece de ferramental, de live, de novidade, story, é uma decisão mundial que acaba chegando aqui? Até porque, é bom lembrar, os stories foram estreados mundialmente aqui no Brasil. Sim, mas é toda estratégia definida por fora, tá? Tá. Então, assim, nós temos uma voz, mas a decisão não é local, tá? Então, todo o desenvolvimento é feito fora do Brasil, nos centros de desenvolvimento que a gente tem no mundo, tá? Nós não temos centro de desenvolvimento na América Latina. Então, o que é feito aqui no Brasil, as equipes locais, 90% delas estão focadas em atendimento a clientes, tá? Seja para vender soluções, seja para suportar soluções, para ajudar o cliente a ter sucesso, tá? Mas não tem desenvolvimento local aqui. A Stephanie Eisenstein, filha da Marisa, que nos colocou nessa live juntos, pergunta assim, como é que funciona a área de marketing do LinkedIn? Vocês atuam no B2B com LinkedIn Learn, perfeito. Mas e no B2C? Como é que é a estrutura da área em termos de funcionários? Existe isso? Então, a gente tem a estrutura de marketing é uma só, tá? Então, a gente tem... basicamente, tem dois tipos de marketing. Tem um marketing que é para nós vendermos nossa solução. Então, assim, para o LinkedIn vender a sua plataforma para empresas e para usuários, nós usamos o nosso marketing através do próprio LinkedIn, tá? Então, a gente tem equipes que trabalham na geração de demanda, com search, para a pessoa, quando fazer uma busca no Google ou em alguma ferramenta de busca, encontrar o LinkedIn. A gente trabalha com várias ferramentas de publicidade para as nossas soluções. Trabalha com customer marketing também, que é marketing voltado aos clientes já existentes. Agora, quando uma empresa nos procura para fazer publicidade do seu produto, aí tem dois tipos de atuação. Acho que foi mais nessa linha que ela quis perguntar. Então, se eu sou uma empresa e quero usar o LinkedIn para fazer propaganda, se eu quiser fazer investimentos grandes, tem uma equipe que vai ajudar, Mark. Então, assim, a gente tem equipes para ajudar empresas que fazem investimentos importantes na plataforma, tá? Mas se eu sou uma empresa pequena e quero fazer um teste, quero ver se o LinkedIn me ajuda na minha publicidade da minha empresa, na pequena e média empresa, quando a pessoa entra no perfil dela, ela vai ver lá, tem soluções empresariais. E ela pode fazer isso aqui sozinha, sem nenhum auxílio, tá? Então, você pode fazer online a sua propaganda, você determina o segmento que você quer atuar, quanto você quer gastar,
e o LinkedIn vai te ajudando, é um processo guiado que vai te ajudando. É legal você falar isso, porque na verdade as pessoas se perguntam muitas vezes qual é a diferença de anunciar no LinkedIn, anunciar no Instagram ou no Facebook ou outra plataforma. O LinkedIn tem uma questão muito, muito séria em relação à reputação. Mas eu sei que além disso, a busca, o filtro do LinkedIn para encontrar profissionais e empresas é muito, eu diria que mais assertivo, não? O LinkedIn é muito bom para business to business, tá? Então, Uhum. assim, se eu quiser fazer uma propaganda de chocolate, eu iria para o Instagram ou para outra rede social, não faria no LinkedIn, tá? Uhum. Se eu quiser fazer um curso fazer uma propaganda de um curso de MBA, se eu quiser fazer propaganda de uma viagem de classe executiva, se eu quiser fazer uma propaganda de um software que é usado por empresas, se eu quiser fazer propaganda da reputação da minha empresa, tá? Uhum. Tudo que fala sobre empresas e profissão, o LinkedIn é muito forte, tá? Então, Uhum. se você pegar um produto que tenha baixo valor, que seja um produto muito barato, que seja um produto de consumidor final, talvez não seja a plataforma mais ideal em termos de retorno sobre o seu investimento, tá certo? Uhum. Então, para cada coisa, dá para ajudar, tá? Então, a gente tem equipes, mesmo para as pessoas que têm baixos investimentos, tem equipes que podem ajudar a determinar se o LinkedIn é a ferramenta adequada ou não, tá? E se for Uhum. adequada, como usar melhor, tá? As perguntas continuam vindo e é uma melhor do que a outra. A Stephanie pergunta quantos funcionários vocês têm. Eu quero aproveitar, 300, falou 300. 300. Eu queria saber o que para Milton Beck, CEO do LinkedIn para a América Latina, é um profissional do presente, aquele que te faz brilhar os olhos. Quais competências a pessoa precisa ter para ser, por exemplo, contratada por você no LinkedIn? Eu acho que uma competência que está muito em voga hoje é o aprendizado contínuo, Mark. Então, capacidade que a pessoa tem de entrar numa função e continuar aprendendo e saber que o que ela traz de conhecimento de profissões e trabalhos passados é importante, mas que dificilmente no trabalho novo que ela vai ter, ela vai conseguir usar tudo aquilo. As mudanças são muito rápidas e se um profissional que a gente contrata não é um profissional que se adequa rapidamente a mudanças, que não tem na cabeça essa busca por aperfeiçoamento constante, por aprendizado constante, normalmente não vai dar certo, tá? Então, eu Uhum. acho que a gente busca menos, claro que uma boa escola, uma boa formação, uma boa experiência profissional, energia, tem um monte de características que são importantes, né? Capacidade de comunicação, Uhum. capacidade de se relacionar em grupo, capacidade de enfrentar situações adversas, resiliência. Então, assim, tem uma lista de Uhum. coisas que são importantes que é gigante, tá certo? Uhum. Mas eu acho que a primeira coisa que me vem na cabeça é a capacidade da pessoa aprender, tá? Então, eu Uhum. acho que o mercado de trabalho hoje é tão dinâmico que a pessoa sai da faculdade, 4, 5 anos depois, o que ela aprendeu já não é mais... serve como uma fundação para ela, mas, eventualmente, aquele conteúdo já não é mais tão atualizado, tá certo? Então, essa capacidade de aprender é básica, e em todos os setores, tá? Você está falando do LinkedIn, mas nós estamos num momento que estamos passando por uma pandemia e os médicos têm que estudar o dia inteiro, tá certo? Verdade. Então, se Verdade. eles não estudarem o dia inteiro para saber quais são os tratamentos que estão funcionando, quais não são, estudar os papers, eles não vão poder exercer a profissão deles. Isso vale para médicos, mas vale para todas as áreas, né? Então, essa busca de conhecimento, acho que é o básico, tá? Excelente ponto, quer dizer, o que trouxe a gente até esse nível não nos garante chegar ao próximo. O Sandro, ele pergunta aqui, Milton, com a questão da pulverização de muitas pequenas e médias empresas, na visão dele, pode haver uma migração para coworkings, por exemplo. Aproveito a pergunta dele para te perguntar, quais são os setores que você, como especialista, tem enxergado que podem sair um pouco mais rápido dessa crise ou que podem se beneficiar com ela? Bom, os setores que são mais afetados negativamente, acho que está óbvio para todo mundo, né? Então, assim, viagens, né? Então, companhias aéreas estão sofrendo, hotéis, lazer, recreação, educação física, as academias fechadas, varejo, as pessoas pararam de ir nas lojas, então, assim, o que está aumentando um pouco é o varejo online, né? Sim. E-commerce, mas o varejo físico em queda, entretenimento, as pessoas não vão mais no cinema, não vão mais no teatro, então, restaurantes, compra de itens caros, né? Então, se eu tenho um item caro que eu
pensei em comprar, talvez eu estou reticente em comprar, talvez não seja a hora que eu vou comprar um imóvel ou um bem de consumo que seja de alto custo. Então, todas essas áreas, luxo, né, são áreas que estão num momento mais complicado. Tá? O que está menos ruim, Mark, então, você pegar o setor de desenvolvimento de software e aplicativo, talvez não esteja no seu melhor momento, tá? Então, muitas das startups agora estão num momento mais difícil, tá? Mas software e serviços melhor, tá? Segurança, a área jurídica continua forte, hardware, telecomunicações, empresas de videoconferência, farmácia, então são todas áreas, saúde, tá? Então, basicamente a gente lembrar o que é o nosso dia, o que a gente está precisando agora, são as áreas que estão mais fortes, né? Mas assim, tem que pensar que por exemplo, quando você faz a pesquisa no LinkedIn, você fala as habilidades mais buscadas hoje em dia, tá? Então você vai ver segurança cibernética, tá? Porque continua uso intenso de internet, tem que ter mais segurança para você evitar phishing, hackers, assim por diante, tá? Inteligência artificial vai crescer, software de internet vai crescer, telecomunicações vai crescer, algumas outras áreas não vão crescer tanto. Então, mas assim, é difícil para as pessoas, às vezes, falarem assim, ok, inteligência artificial está em crescimento, vou entrar nessa área. Às vezes não dá, né? Às vezes tem que ter um background que a pessoa não tem, tá? Então, eu acho que tudo vai melhorar daqui a um tempo, tá? Mas algumas vão melhorar mais rápido que outras, tá? Eu prevejo a mesma coisa também. A gente tem o Evaristo Martins de Azevedo perguntando assim, como é que o LinkedIn, como organização estritamente digital, pode contribuir com o fomento das artes e a cultura? Mas aí, em questão de afastamento social. Mas aí ele faz uma finalização da pergunta que eu acho que ela é bem essencial aqui. O LinkedIn faz algum trabalho institucional nesse sentido? Ou seja, além de oferecer cursos, vocês têm políticas internas de grupos? Eu sei que tem, mas eu queria que você contasse um pouco do LinkedIn enquanto empresa, dando exemplos internos que depois são até copiados. E eu copiei na minha Tawil Comunicação o Tawil Day, que na verdade veio do LinkedIn Day. Então me conta um pouquinho que eventos vocês fazem, que tipo de grupos vocês juntam. Tem várias coisas, Marco. Então, assim, especificamente agora, na época do Covid, o que o LinkedIn fez, ele disponibilizou para todas as empresas que estão na linha de frente, sejam empresas de saúde ou empresas de supply ou entrega, que necessitam de funcionários com rapidez, nós estamos disponibilizando a nossa plataforma de empregos grátis, tá? Então, para você postar uma vaga de emprego, tem custo, tá? Para os hospitais, para todas as funções que são relativas, são para a linha de frente, nós não estamos cobrando, tá? Então, que é uma coisa importante. Nós estamos dando as ferramentas de mapeamento de situação de onde tem vagas, de onde tem funcionários, para as empresas de staffing também, que operam no setor de saúde gratuitamente. Nós temos uma política em que os funcionários do LinkedIn que têm experiência em recrutamento estão ajudando os hospitais a recrutarem pessoas, tá? Legal. Então, nós temos centenas de pessoas trabalhando, do LinkedIn, trabalhando em recrutamento para empresas terceiras, também sem custo, como voluntariado, tá? Então, tem bastante coisa que a gente está fazendo de forma geral na crise. Em momentos não como esse, tá? Nós temos atividades para ajudar grupos que estão menos incluídos na sociedade hoje, tá? Então, a gente já fez seminários para pessoas trans, para poder ajudar elas a terem perfis no LinkedIn, entrarem no mercado de trabalho, a imigrantes do Haiti, que não conseguiam achar emprego. Tem muita coisa que a gente faz como empresa para ajudar. Então, a gente tem um objetivo que é aumentar a chance das pessoas terem uma vida profissional melhor sucedida, tá? Então, isso aqui é feito de diversas maneiras, no nível individual, no nível de empresa e assim por diante. Olha, nossa entrevista vai começando a chegar ao fim, a gente combinou 45 minutos e falar que vai passar para um engenheiro pode gerar nisgui, né? Então, como se diz em Yiddish. O Marcelo Nelken pergunta assim, networking é importante hoje em dia, sempre foi e vai continuar sendo. O que você diria que o LinkedIn tem favorecido o networking? E eu complemento a pergunta dele, do Marcelo, te perguntando, nesses tempos de isolamento social, dá para fazer networking? Como é que a gente faz? Tá cheio de... acho que a parte importante do networking, vou expandir um pouco a pergunta, tá? Então, acho que a parte do networking significa conhecer pessoas, compartilhar
um ajudar o outro, você aumentar a sua rede de contatos, tá? Existe um erro que é achar que networking significa alguma pessoa que eu nunca conheci na minha vida, eu vou fazer um networking com ela porque ela vai me arranjar meu próximo emprego, tá? Isso não funciona tão bem assim, tá? No mundo real. Tá? Not working. Esse é o not working. Então assim, o networking significa troca de informações, troca de experiências, conhecer pessoas. Então você tem que saber fazer networking. E assim, o que você não faz no mundo analógico, você deve evitar também um pouco no mundo digital, tá? Então, se você no mundo analógico não liga para a mesma pessoa 10 vezes, você não manda 10 convites no mundo digital para a mesma pessoa, tá? Então, assim, tem que saber um pouco dos protocolos e das regras de convivência também no mundo digital, né? Então, mas dá para, respondendo agora diretamente a pergunta, Mark, dá para fazer networking, tá? Então, vê quem está escrevendo coisas, quem está escrevendo conteúdos interessantes, comenta, tenta se conectar, com pessoas que têm relevância. E aí o importante é não se conecte com qualquer um e não é importante você ter milhares de conexões, é importante você ter as conexões certas, tá? Então, melhor do que ter 3.000 conexões de pessoas que eu não sei quem são, melhor você conectar com os professores, com os profissionais que estão na sua área, que são relevantes. Então, vou dar um exemplo. Se você é um jornalista, tente se conectar a outros jornalistas, a pessoas que estão nessa área de atuação, se apresente. Não adianta se conectar com qualquer um para ter um a mais ou um a menos, isso não é tão relevante, tá? E aí, acho que é importante saber o que é networking, né? E networking não é ligar para a pessoa 5, 6 anos depois que encontrou uma vez e falar, olha, queria tomar um café com a intenção de ter um emprego, tá certo? Aí fica difícil, porque só você colocar a situação inversa e ver se essa pessoa gostaria de receber esse contato ou não, né? E é difícil, estamos falando de uma época que as pessoas estão muito pressionadas, estão em situações às vezes não ótimas, então elas tentam de tudo. Então tem que saber o momento certo para agir de cada forma. Para finalizar, uma pergunta da Carla Rosenthal, que diz o seguinte: o que você esperaria ver no LinkedIn da Hebraica? E aí eu já aproveito para te dizer o que as pessoas podem usar nas company pages, são as páginas de empresas delas, para poder comunicar. Tirando um pouco do pessoal e indo para o B2B, como é que eu divulgo o meu negócio? Assim, se você não sabe como fazer, por exemplo, olhar as páginas de empresas super estabelecidas, tá? Então, aqui eu vou expandir a pergunta para não falar só da Hebraica em particular, mas como eu imagino que tem pessoas assistindo que têm seus negócios ou suas empresas ou de vários tamanhos, eu acho que tem um monte de páginas bem feitas no LinkedIn que podem servir como um template, tá? Então, se você tem uma empresa na área de software, você pode olhar Microsoft, Google, Apple, Facebook, o próprio LinkedIn, para você ver como a gente usa o LinkedIn para mostrarmos quem somos, né? Tem pequenas e médias empresas, empresas de 10, 15 funcionários que usam super bem, tá? Então, antes de começar do zero, minha sugestão é comece a olhar algumas empresas, comece a navegar, veja alguns casos de sucesso e tenta usar aquilo lá como um exemplo, né? Mesmo no LinkedIn, dentre os cursos gratuitos que nós temos, tem exemplos e tem cursos específicos de como utilizar o LinkedIn para ter produtividade máxima, tá? Isso vale para usuários, como indivíduos, pessoas físicas, e vale para empresas também, tá? Então, tem cursos lá. Mas se quiser mais 5 minutos, não tem problema, tá? Então tá bom. Ótimo, excelente. Porque, na verdade, as perguntas não param de chegar e muita gente perguntando sobre temas diversos, querendo saber um pouco mais da tua visão, então, nessa questão de pandemia. Então, assim, te perguntando, como é que você tem visto, você que é essencialmente um cara de mercado, como é que você tem visto a reação do Brasil? Aí eu posso falar de iniciativa privada para não pegar governo, não misturar as bolas. Os empresários brasileiros, o que você tem sentido, o que você tem ouvido? Existem muitas iniciativas, inclusive compartilhadas no LinkedIn, para ajudar comunidades, para ajudar suas próprias, enfim, seus próprios bairros. Como é que você tem visto essa crise do ponto de vista do mercado? Então, assim, a realidade é que a situação bate diferente para diversas empresas diferentes, né? Então, não existe uma solução única. Então, assim, algumas empresas que estão em segmentos menos afetados, ou empresas mais ricas, que têm costas mais largas, tá? Conseguem se manter melhor, conseguem ter uma atitude, às vezes, mais voltada para a sociedade de forma geral. Às vezes, a pequena empresa ela está preocupada com como ela vai pagar o salário da semana seguinte, tá? Então, ela tem menos... Ela não consegue, não é por falta de vontade, ela não consegue ter uma atuação que seja mais abrangente na sociedade de forma geral, né?
Então, a gente tem visto de tudo, Mark, assim, tem... O que, na maioria dos casos, o que a gente tem visto é muita dificuldade, tá? Então, a gente fez uma pesquisa com os recrutadores no Brasil e mais de 60% deles já falaram que as vagas, muitas vagas que eles tinham em aberto foram fechadas e as empresas vão ser muito mais reticentes em contratar. Então, que o mercado efetivamente desaqueceu, não há dúvida, tá? Quando as nossas filiais na Itália, na China, que foram os países, vamos dizer, a China primeiro, depois a Itália, no momento em que se decretou a quarentena nesses países, o nível de contratação caiu em 40%, tá? Então, o efeito foi dramático e muito rápido, tá? Na China, a situação já melhorou um pouco, tá? Então, assim, o que era menos 40%, hoje já é menos 25%, tá? Então, quando melhorou a situação da pandemia, também teve uma volta, tá? A volta não foi no mesmo nível da queda, tá? Então, a subida teve uma subida, mas a subida não foi na mesma velocidade com que a queda aconteceu, tá? Então, eu acho que é isso que a gente pode esperar. A gente pode esperar uma retomada em algum momento, que eu não sei quando vai ser. Provavelmente a retomada não vai ser na mesma velocidade com que a queda aconteceu, tá? A queda foi mais rápida e a retomada vai ser mais lenta. Assim, eu não tenho uma bola de cristal, eu gostaria que fosse uma aceleração em V, vamos dizer, cai rápido e sobe rápido, tá? Mas tem teorias que pode subir em U também, tá? Então vai subir, mas não vai subir uma curva tão acentuada, tá? Então ninguém sabe exatamente, porque essa crise é diferente das crises passadas, né? Então tem que trabalhar com diversos cenários. Agora, o cenário que é único e é comum a todos é que para 90% dos segmentos foi um efeito muito danoso, né? Muito difícil lidar com a situação. Os empresários também estão tentando lidar com situações com quais eles não estão acostumados, né? Então, planejamento muito difícil, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 3 meses. E é um cenário muito complicado. Então, quando as empresas e os funcionários falam, não, meu chefe não sabe bem qual que é o plano, o que fazer, tem que dar um voto de confiança e ser um pouco empático, porque nem ele, nem os executivos das melhores empresas do mundo também não sabem, tá? Tá um momento muito difícil para todo mundo. Você diria que esse vírus foi criado pelos chineses para impedir que o Santos seja campeão paulista nessa temporada, não? Quem eu não falo eu não, esses que tem de fake news rodando aí, né, Mark? Então, assim, teorias da conspiração o dia inteiro, né? Mas eu acho que o motivo do Santos não ganhar não está relacionado ao vírus, tá? Nós temos outros problemas mais graves no meu time, tá? Pois é. Aliás, uma última pergunta mesmo. O LinkedIn tem bem menos fake news do que as outras redes sociais. O usuário LinkedIn, pelo fato dele ter ali o rosto, pelo fato dele ter o background da história, de ter os colegas de trabalho, o LinkedIn acaba sendo uma rede muito alheia ao que acontece nas outras em termos de fake news. Existe, mas ofensa, briga, você percebe isso. O usuário, com todo respeito a todas as redes, é mais qualificado? E aqui é uma mensagem importante também para quem está assistindo, né? Que eu não falei, mas é uma coisa importante. Então, normalmente as pessoas falavam que as empresas usam o LinkedIn para recrutar e olham o comportamento das pessoas nas outras redes sociais para demitir ou não contratar, né? Então, todo mundo tem que lembrar que o que está na internet fica, né? É fácil colocar e difícil tirar, né? Então, acho que é um momento. Essa situação das fake news existem no LinkedIn, acho que menos do que em outras, como você falou. Eu acho que as pessoas têm uma marca profissional que elas querem manter, então elas às vezes são menos preocupadas com sua marca pessoal num ambiente mais descontraído, mas quando você está falando com empresas, com outros profissionais, você controla mais. A gente tem muitas equipes trabalhando para evitar que essas fake news se espalhem, tá? Então, a gente tem grupos trabalhando 24 horas por dia nisso aqui. A gente tem mecanismos de reporte de perfis falsos ou de conteúdo danoso. Então, qualquer um que vê alguma coisa desse tipo pode denunciar e normalmente é excluído, tá? Mas eu acho que o lembrete aqui para os sócios de Hebraica que estão assistindo, né? Tem gente mais experiente, gente mais jovem, é o cuidado nesses momentos vamos dizer, de polarização, de ter um cuidado com o que você escreve nas redes, ter um cuidado com como você se manifesta, ter um cuidado em evitar ações de ódio, tá?
Achar que a sua posição é sempre a certa, a posição do outro é sempre errada, né? Então, tomar muito cuidado, porque normalmente a verdade está no meio termo, né? Então, nem só para lá, nem só para cá. E esse cuidado de nem sempre é bom se expor com uma transparência excessiva, mostrando o lado que às vezes não é o seu melhor lado, né? Então, eu acho que as pessoas têm que ter um certo cuidado no que elas postam, porque assim, uma vez postado, pode atrapalhar muito uma pessoa. Tá? Então, eu já vi situações das pessoas postarem coisas, se arrependerem, mas aquilo lá ficar em algum registro, ficar marcado, e a pessoa, às vezes, carregar esse estigma para muito tempo. Tá? Então, assim, cuidado, tá? Uma época de polarização, de posições muito de um lado A ao lado B, que não agrega para a carreira, não agrega para o futuro. Então, tem tudo que se fala sobre os cuidados de internet valem para LinkedIn, valem para todas as redes sociais. Né? Tem todas as pessoas esquecem que tem o print, né, Milton, e o grupo de WhatsApp. Eu falo, nossa, mas que barraqueiro, estou printando aqui. O cara já mandou. Então, pratique aquilo que você posta. Milton Beck, eu conversaria com você aqui horas. Quero te agradecer demais. Deixo aqui para você se despedir. Você que é o Country Manager, o CEO da América Latina para o LinkedIn e para o Brasil também. Então, são 41 milhões, quase 45 milhões de brasileiros. E deixo você à vontade, então, para se despedir. Bom, Mark, eu não sei quantas pessoas, eu não consigo ver aqui na minha tela quantas pessoas assistiram, mas eu espero que tenha sido útil, que tenha sido proveitoso, que tem bastante conteúdo que eu postei também, para quem tiver interesse em assuntos específicos, entrar no meu perfil, eu escrevo normalmente uma vez por mês algum artigo, tá? E os artigos que eu escrevo normalmente são com o objetivo de tentar abrir um pouco a cabeça das pessoas para alguns aspectos de desenvolvimento profissional. Então, se a pessoa tiver interesse em ler coisas diferentes, a gente tem uma grande quantidade de influenciadores, pessoas que escrevem muito bem no LinkedIn. É uma boa chance de estar presente na rede, se não para postar, para ler o que outros estão postando e tentar alavancar a sua carreira. Então, sou sócio de Hebraica há mais de 30 anos, adoro Hebraica, então fiquei muito honrado com o convite da Marisa para participar e feliz que você pôde aceitar para ser meu entrevistador aqui, mas eu gosto muito de você. E a entrevista com você tem outra graça, tá? Que legal. Que gentil. Olha, quando um engenheiro elogia um jornalista, que realmente foi muito bom. Milton, muito obrigado. Um beijo aos teus filhos. Obrigado por ter participado, agregado tanto aqui com a gente. E eu espero que a gente possa se ver e se abraçar em breve. Se Deus quiser. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Amanhã a gente volta com o Rony Weinzoff, do escritório Opsi Bloom. E a gente vai ter uma conversa sobre proteção de dados, LGPD. O Rony é um super especialista, é um engajado na comunidade judaica, um benfeitor, além de ser um pai maravilhoso, um amigo. Então, amanhã, Rony Weinzoff aqui com a gente para falar sobre direito digital e eletrônico. Milton, muito obrigado. 9 horas. Obrigado.